Bom, professor, você estava me dizendo, né, que antigamente o pai queria que o aluno saísse da escola sabendo ler, fazer conta e escrever, não é isso? Naquela época... E agora é diferente, né? Naquela época a gente só podia ser analfabeto. É. Hoje a gente pode ser polianalfabeto, né? Analfabeto em muitas coisas. Analfabeto funcional, analfabeto em informática, analfabeto em ciência. É. Então, esse discurso das competências não é novo. A palavra e a ideia está no dicionário desde o século XVIII, pelo menos, né? Agora, de 98 para cá, com o Enem, isso se chamou bastante atenção, não é? Mas realmente não é uma ideia nova. O ponto fundamental é que a gente estuda conteúdos disciplinares, estuda matérias, história, geografia, matemática, português, não é? Mas as matérias não são o fim da escola básica, as matérias são meios na escola básica. Meios para quê? Os avós da gente simplificavam, né? Hoje a vida é mais complexa e a gente diz o que a gente busca com essas disciplinas que a gente ensina, não é? Não. E a gente busca desenvolver... vamos dizer assim, ampliações dessas ideias mestras, ler, escrever e contar. Ampliações como, por exemplo, busca desenvolver capacidade de expressão pessoal dos alunos. Comunicação, né? Comunicação, mas expressão de si. E, ao mesmo tempo, compreensão do que não sou eu, compreender o que está fora de mim. Então, expressão e compreensão, por exemplo, é um par de competências básicas. Não existe uma pessoa competente que não se expresse bem ou que não compreenda o mundo ao seu redor. Não compreenda o mundo ao seu redor. O outro, o primeiro outro na escola é um texto que põe diante da gente. Sim. Mas, como dizia, né, o saudoso aí Paulo Freire, é preciso ler o mundo, né? E exato. compreender o mundo, né? Ler fenômenos de um modo geral, né? Então, expressão e compreensão são um par de competências que a gente busca. A questão da argumentação, essa capacidade de argumentar, isso a gente busca na escola, não é? Sim. A argumentação é análise, você vê, por um lado tem isso, mas por outro lado tem aquilo, não é? E essa capacidade de análise, todas as disciplinas devem visar a isso. A gente busca na matemática, em português, em história, desenvolver capacidade de análise, né? Mas não pode passar a vida analisando, dizendo por um lado tem isso, por outro lado tem aquilo. Junto com essa capacidade de análise tem que ter capacidade de síntese, de fechar a questão. Eu vi um lado, vi outro lado, mas eu decido, né? A argumentação leva a gente a uma cisão e a gente tem que acabar com a cisão, tomar uma decisão, não é? Então, quer dizer, a argumentação não é simplesmente você fazer uma análise do que está na sua analisar, frente. Obviamente, é analisar, mas chegar ao final, concluir. Não é? Então, não há competência quando você fica só analisando, e não há competência quando você decide sem analisar. Tá né? certo. E outro par de competências que compõe assim, 6 competências básicas mesmo, que todas as matérias buscam, não é? É a capacidade de contextualizar aquilo que se aprende na escola, de referir a contextos específicos, não é? Dar vida àquilo que se aprende na escola. Mas, por outro lado, é preciso ser capaz de escapar do contexto, de voar, extrapolar contextos específicos. Porque se você vive amarrado a um contexto, você não cria, né? Isso é uma prisão, não é? Você quer voar, você quer imaginar o que não existe. O contexto é o lugar do que já está feito, do fato. O fato é o que já está feito. E eu quero o ficto, ou a ficção, ou a imaginação, não é? Só que a gente não imagina, cria sem mergulhar no fato, né? Mas então é outro par, assim, a gente estuda para referir a contextos existentes, mas também para ser capaz de imaginar o que não existe, né? De criar um novo, de buscar um novo, é isso? Essa é a palavra-chave, criar, não é? Agora, as matérias têm que servir a isso. E não há outra maneira de desenvolver competências senão estudando conteúdos, não é? Os conteúdos são os alimentos para o argumento que a gente quer, né? A gente não argumenta com conteúdo, então o conteúdo é a disciplina que eu conheço, que eu estudo, né? Não há chance de haver uma pessoa competente sem conteúdo. Agora, né? o professor